Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui eu quero reafirmar a nossa satisfação de estar semanalmente com cada um de vocês, estudando, comentando o Livro dos Espíritos, sem esquecer de pedir a cada um de vocês que deixem o seu like, o seu joinha, para que nos oriente como está sendo a aceitação do nosso programa. E hoje nós vamos continuar estudando o sono e os sonhos. Na semana passada nós paramos na questão 407, hoje vamos dar continuidade a partir da 408. Para isso, quero mais uma vez dar as boas-vindas ao meu companheiro de trabalho, Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham aí, seja apenas com o som, seja também com a imagem, pelos canais da Comunhão Espírita de Brasília. Um abraço para todos vocês. Ok, Almeida. Na questão passada, feita na semana passada, na 407, nós comentamos a questão que perguntou se o sono completo é necessário para a emancipação da alma. E nós respondemos e comentamos que não, que o espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Uma simples, uma leve sonolência já é suficiente para que o espírito desprenda-se da matéria. A partir de agora, nós vamos perceber que a condução dessa temática pelo Kardec, ela vai tomando uma linha um pouco diversa do que fizemos até agora. Por exemplo, na 408, ele faz a seguinte pergunta: parece-nos ouvir, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Então, ele quer saber se algumas vezes, do nada, a gente parece ouvir alguma coisa na nossa cabeça e coisas que, a princípio, não estejam no nosso raio de preocupações diárias. De onde vem isso? De onde é que vem essas ideias, essas vozes, entre aspas, que possamos ouvir? Olha, Ricardo, é interessante essa pergunta, porque a resposta, a bem da verdade, vai depender da pessoa, né? Nós já estudamos em várias situações que existem pessoas com a mediunidade, ou seja, a capacidade de ser um intermediário entre a realidade espiritual e a realidade material, né? Então, existem pessoas que ouvem comunicações inteiras, né? Eu, particularmente, eu sempre brinco, eu tento ser uma porta educada, porque eu não ouço, eu não vejo, eu não escuto, sou empurrado de vez em quando, né? Empurrado daqui para lá, de lá para cá. E, respondendo objetivamente, vozes pode até, em algumas oportunidades, ser um espírito, você pode estar ouvindo alguma coisa, né? Mas, para efeitos mais práticos, eu acho que até é algo de menos importância. O importante é a gente ter domínio das situações que a gente está vivendo e convivendo dentro da nossa vida cotidiana. Mas, sim, a gente pode, em algumas oportunidades, estar ouvindo algum espírito. É verdade. Eu ia fazer já a leitura da resposta, Almeida, mas ouvir alguma coisa dentro da nossa temática. Como diz o outro, vamos conversar sobre sanidade, vamos viver sanamente, de uma maneira mais sana. Não, pois é. Não, mas o que é que acontece? Você tocou num ponto interessante, que é a questão da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, ela está localizada, digamos assim, ela é uma característica orgânica de todo ser encarnado,
E ela se apresenta de mil maneiras. Às vezes se pergunta, olha, quantas mediunidades, quantos tipos de mediunidade existem? Olha, no Livro dos Espíritos, o Kardec, ele descreve lá dezenas delas. Então, as mais comuns é a psicografia, é a psicofonia, é a psicopictografia, que é a pintura, mas existe uma infinidade delas. Quando nós começamos alguns naturalmente, ali já, quando você pega o Chico Xavier, por exemplo, que aos 5 anos de idade, já tinha uma mediunidade ostensiva, expressiva, o Divaldo do mesmo jeito, mas outras pessoas começam a desabrochar essa característica mediúnica, uns poucos mais cedo, outros mais tarde. Mas elas surgem. Um fato interessante é que, quando você começa a estudar, a aprimorar-se, por isso que hoje em dia não se fala mais em desenvolvimento da mediunidade, hoje em dia se fala em educação da mediunidade. Então, quando você começa a educar-se, você falou que é uma porta que tenta ser educada, e é exatamente nesse sentido, educar-se mediunicamente é você se dar as condições para que essa mediunidade possa ir desabrochando sob controle. Toda porta que se abre, e a mediunidade é uma porta mesmo, como você disse, repito, toda porta que se abre para o além, para a espiritualidade aproveita para comunicar-se conosco. E aí, mais uma vez, a necessidade de reforçar o termo educação mediúnica, porque uma vez a porta estando aberta, se você não tiver o controle dela, vai passar talvez até quem você não queira. E a educação inclui a palavra disciplina, né? Sim, inclui a palavra informação, inclui a palavra conhecimento, inclui disciplina, para que tudo isso se converta em educação mediúnica. Ok. Eu falei, em tom de brincadeira, agora há pouco, quando você terminou a sua fala, e eu disse, não, estou aqui ouvindo alguma coisa e mudei o tom e vou falar. Pode ser, desculpa a coceira, Almeida e todos que me ouvem, mas a minha rinite essa semana ela está incontrolável. Aí coça tudo. Então me veio a ideia de tocar nesse assunto, porque esse fenômeno que o Kardec cita aqui nessa pergunta, de pessoas que ouvem, ou não exatamente ouvir com os ouvidos, mas tem aquela ideia, né, lá no... Como diria lá os nossos irmãos da Lusitânia, estão a perceber. Estão a perceber alguma coisa. Pode ser uma questão mediúnica? Claro que pode. São seus amigos, ou não exatamente amigos, mas são irmãos nossos desencarnados tentando comunicar-se e percebendo que a sua porta mediúnica, ela se abriu, mesmo que levemente, eles se aproveitam disso para comunicar-se. E aí vem a importância, mais uma vez, Almeida, e todos que nos ouvem, de se estudar espiritismo. É nesse ponto que eu reforço, com uma certa cautela para não ferir suscetibilidades, é que estudar espiritismo não significa, essencialmente, estudá-la com um olhar religioso. Não esqueçamos que o Kardec conceituou o espiritismo como uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais. Ou seja, a religiosidade da doutrina espírita está nas consequências morais decorrentes da ciência e da filosofia espíritas. Então, isso que nós estamos fazendo aqui nesse programa não está inserido no viés religioso da doutrina. Nós sabemos muito bem que o livro religioso da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina. E o Livro dos Médiuns, ele contém a parte científica da doutrina. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um ensaio filosófico.
Nós estamos levantando questões e sugerindo reflexões a respeito dessa temática. Mas quando nós despertamos a nossa veia filosófica para o conhecimento, os nossos sentidos, naturalmente, eles tendem a se expandir. Porque você abre a mente se expande para buscar a informação e construir o conhecimento. Nesse processo, a faculdade mediúnica vai junto. Então, é muito natural que você, que nos acompanha, que faz um esforço intelectual para buscar entender essas coisas, para buscar construir esse conhecimento em você, é natural. Que em determinado momento você comece a perceber ou se perceber dessa ou daquela maneira. E isso pode ser o desabrochar da faculdade mediúnica. É claro que isso não acontece apenas ouvindo esse programa. 1001 formas na vida de você viver essa experiência. E tudo isso que eu estou falando vem ao encontro dessa pergunta para que cada um de nós nos observemos, relembrando que o Espiritismo é uma ciência de observação, nos observemos para identificar se algo está acontecendo conosco que necessite de um pouco mais de atenção. Tem um vídeo na internet, curtinho, do Divaldo, falando sobre mediunidade, quando ele diz assim: há pessoas que chegam para mim, para ele, e perguntam: Divaldo, eu sou médium? E ele diz: não sei. Você vê espírito? Não. Então não é médium. Você ouve espírito? Ouço. Então você é médium. Ele faz essa brincadeira, mas no fundo ele está querendo dizer o quê? A única pessoa que pode dizer que se você é médium é você mesmo. Se observando, se analisando, se percebendo. Isso que acontece é normal? Ô Almeida, normalmente eu escuto uma voz aqui me dizendo alguma coisa. Você também ouve isso? Não, eu não ouço nada disso. Caramba, eu estou ouvindo isso. Algumas vezes eu tenho visões, eu percebo. Almeida, você está vendo aquele casal ali em pé, ali fora? Não, não estou vendo ninguém, não. Mas eu estou vendo. Então é assim que nós vamos desenvolvendo as nossas percepções e confirmando que tipo de mediunidade nós temos. Uma mediunidade que está campeando é a mediunidade intuitiva, que é essa voz que fala dentro de nós, que nós não ouvimos com os ouvidos, mas nós temos aquela percepção de coisas, de ideias que aparecem, que vêm à nossa mente, que muitas vezes a gente chama de insights. Eu tive um insight. E muitas vezes é a mediunidade intuitiva falando diretamente na sua caixa mental. Então, esse introito todo para tentar fazer com que os nossos ouvintes percebam, elasteçam todos os conceitos que estão sendo trazidos nessa pergunta e nessa resposta. Mas você quer falar alguma coisa, né, Almeida? Você muito corretamente está descrevendo um processo de aquisição de autoconhecimento, né? Eu só gostaria de fazer uma recomendação aos nossos irmãos e irmãs que estão nos escutando e estão nos assistindo, que quando for perguntar, vem cá, você está vendo aquele casal ali? Se a pessoa disser, não estou vendo, não insista muito. Porque se você começar a perguntar para todo mundo se estão vendo algo que você vê e mais ninguém vê, para você ser taxado como louco e ser colocado à parte dentro da sociedade, não é muito difícil, né? Então, vai com calma. Vai com muita calma, com muita serenidade, né? É verdade, Almeida. Você, no início, colocou muito bem. Cada um vê e percebe a realidade de uma forma, né? Eu, Alcir, como já tive a oportunidade de dizer aqui, eu tento ser uma porta educada, porque eu sei que eu sou uma porta, eu não enxergo nada, né? Eu não escuto. O que não quer dizer que eu não respeite e não compreenda quem enxergue e quem escute.
mas com muita serenidade, quem escuta e quem vê, e outras percepções, vai com calma, vai com muita tranquilidade, porque tudo tem seu tempo, tem tudo tem sua hora e seu lugar. Vai com calma. Só queria acrescentar isso. Bem acrescentado, Almeida. Bom, vamos agora repetir a pergunta, ler a resposta, e se você quiser acrescentar mais alguma coisa, Almeida, você, por favor, faça. Parece nos ouvir, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Resposta: sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, algumas vezes, um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Pode ser isso. Acrescento só um destaque. Algumas vezes. Exatamente. Ele não disse todas as vezes, na maioria das vezes, quase sempre, não. Algumas vezes. Nós não podemos esquecer, Almeida, aquela outra condição nossa, que é a nossa condição anímica. Sim. Por exemplo, animismo, esse termo, muitas vezes ele é pouco compreendido, mas o animismo, que vem de ânima, que é alma, que é a nossa essência, o animismo nada mais é do que explanações inconscientes de nós, informações, vozes que estão armazenadas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Citando mais uma vez aqui o Jorge Andréa, um autor espírita, já desencarnado, desencarnou aos 101 ou 102 anos de idade, aproximadamente. Então, mais uma vez, citando o livro Forças Sexuais da Alma. Recomendo essa leitura. Lá nesse livro, o Jorge Andréa, ele usa uma expressão que eu achei adequada, quando ele fala de vazamentos, experiências pretéritas que estão armazenadas no nosso subconsciente, muitas vezes no nosso inconsciente, elas podem vazar e chegarem ao nosso consciente. Então, são ideias que vêm não sei de onde, são coisas que eu falo que vêm não sei de onde, e conforme nós já falamos, Almeida, abrindo o nosso coração para os nossos ouvintes, nós comentamos, às vezes, eu e o Almeida, quando assistimos os nossos programas, e nós dizemos assim, caramba, como é que eu falei isso? De onde é que veio isso? Eu não sabia que sabia disso, né? Eu não sabia que sabia disso. Eu não sabia que essa ideia tão complexa, tão articulada, fazia parte do meu eu. É interessantíssimo isso. E sai, né? E no momento que nós estamos aqui, ambos munidos do mais sincero sentimento de fazer o melhor, de levar o melhor para todos que nos ouvem, certamente esse processo que ainda é desconhecido para nós, favorece esses vazamentos de informações que estão lá nos recônditos do nosso ser e vazam, e eles saem, e eles chegam até o nosso consciente e chegam até vocês. Então, durante uma leve sonolência, pode ocorrer também esse tipo de vazamento, ideias que você conscientemente não sabe que as tem, elas podem chegar até o seu consciente, e você diz assim, caramba, de onde é que veio isso? Então, para o iniciante em doutrina espírita, normalmente ele pensa, é mediunidade. É um espírito que está falando isso para mim. E algumas vezes pode ser que esse espírito que esteja falando para você seja você mesmo. São informações suas que estão, mais uma vez, Almeida, obnubiladas na sua subconsciência e vazam para o seu consciente. Então, a resposta que a espiritualidade nos dá, e que o Almeida frisou muito bem, é quando ele diz, algumas vezes
pode ser um espírito falando para você determinadas coisas, mas não sempre. Eu só queria acrescentar, conforme na semana passada eu prometi a vocês, né? A gente começou, por esses dias, a fazer aquela leitura do Aksakov, do Alexander Aksakov. Você, em boa hora, corrigiu o nome semana passada. É um livro complexo, eu não vou dizer que é um livro de leitura fácil, porque ele já começa com um ponto de vista diferente. Quando você abre o livro dos médiuns, o Kardec vai lá e coloca, né? Médiuns de efeitos físicos, médium de efeitos inteligentes. E a gente se adapta a isso e começa a estudar o restante da doutrina em cima desse conteúdo. E o Aksakov começa a trabalhar completamente diferente. Ele começa, olha, existem fenômenos personistas, animistas e espiritistas. E ele começa justamente colocando isso que você falou agora. Muitas vezes, e ele coloca em terceira pessoa, até onde eu li, ele não se coloca como sendo uma pessoa espírita, mas como sendo um cientista analisando uma realidade. Ele vira e fala, poxa, os espiritistas colocam tudo à conta dos espíritos. E muitas vezes não é. Muitas vezes fenômenos ditos psíquicos são exatamente isso que você descreveu. É essa riqueza desse baú de conteúdo regimentado, reunido em dezenas de existências na matéria, em centenas e centenas e centenas, em milhares de anos que nós já existimos enquanto seres humanos, vindo à carne, voltando para a espiritualidade, a gente vai regimentando tanto conteúdo e, em um determinado momento, isso vem, como se diz lá em Portugal, vem ao de cima, né? Vem à borda, vem à margem, vem à superfície, né? E algo que está lá guardado na profundeza do ser. Almeida, perdão, o seu comentário me abriu aqui uma série de comentários. Daqui a pouco o pessoal vai reclamar que a gente está enrolando uma questão. Não, eu acho que nem que não vão fazer isso, não. Mas você comentou aí a leitura do Aksakov, e o comentário que eu quero fazer é o seguinte: é muito oportuno para nós que estudamos espiritismo. Uhum. Se eu não me engano, na Revista Espírita de dezembro de 1858, não, me perdoe se não foi exatamente essa, o Kardec ele chama atenção para que os espíritas, ou espiritistas, é a mesma coisa, que devem ser livres pensadores. Ele diz, os espíritas são livres pensadores, pessoas que não se prendem a determinada lógica única. Nós devemos buscar o conhecimento. O Kardec diz também, não lembro agora onde, que toda a obra dele as obras são o alicerce da doutrina espírita. Isso quer dizer o quê? Se a obra dele é o alicerce, todo edifício precisa ser construído e será construído no porvir, no futuro. Isso quer dizer também que a obra, que o edifício, ele não se esgota no alicerce. Isso. Mas sem alicerce complica, né? Não adianta querer ler o Aksakov, Animismo e Espiritismo, sem ter lido o Livro dos Espíritos, sem ter lido o livro dos Médiuns, sem ter lido o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. A gente tem que pegar a base. Pegou a base, aí a gente começa a se espalhar. É exatamente isso. Então, considerando a base, a gente conhecendo a base, sabendo onde é que as paredes devem subir, né? Porque se você tem a base aqui, a parede não vai subir aqui, ela vai subir aqui. Sim. Então, quando a gente conhece minimamente a base espírita, aí você deve se permitir esses voos mais desbravadores, digamos assim, para que você tenha um voo dirigido.
Se você começa a estudar, por exemplo, pelo Aksakov, ou outros autores que estão por aí, vai dar nó. Vai dar nó na sua cabeça. Então, vamos conhecer essa dinâmica? Vamos. Por exemplo, porque tem a área da psicologia, se você pega alguns livros do Jung, você lê aquilo ali, você diz, caramba, isso aqui é espiritismo puro. O Jung está falando de espiritismo. Inconsciente coletivo. Ok, meu irmão, valeu. Mas não é exatamente aquilo. Então, quando você lê apenas o Aksakov, você lê apenas o Jung, você diz assim, caramba, mas para onde é que eu tenho que ir? Né? Então, retomando, conheçamos a base, saibamos quais são as diretrizes que o Kardec nos deixou, e a partir dali, vamos construindo o nosso edifício cognitivo no que se refere a espiritismo. Se você me permite, não é que você falou muito bem, que você cria a base, o alicerce, e a sua edificação começa a partir desse alicerce. No momento que você tem esse alicerce bem solidificado, aí você até pode se jogar um pouquinho fora desse alicerce, porque você vai saber buscar outro conteúdo para contrabalançar, e o todo estará equilibrado. O que não dá é para você começar do nada e já começar a coluna torta. Ela vai cair uma hora. É exatamente isso, né? Vai ou não. Quando você tem uma base muito firme, você pode se permitir essas saídas, meio na tangente, e você consegue voltar sem problema. Você vai, bica uma coisa aqui, bica outra ali. Não, isso aqui combina, isso aqui não combina, né? Então, as duas coisas, elas podem ser prejudiciais. Que duas coisas? Ler apenas, como eu já vi de um colega, eu só leio Kardec. Ok, você vai ficar com uma base rígida, mas não vai se permitir algo a mais. Outra coisa, não, eu busco essas informações aqui, ali e acolá. Ok, você vai buscar um monte de informações, mas sem uma base consistente que te dê sustentação a essas ideias, a essas informações. Dificilmente você vai conseguir construir um edifício cognitivo embasado, seguro e bem orientado. Então, fechando essa questão, Almeida, a leitura do Aksakov é interessante, mas principalmente para aqueles que já tenham uma base mínima que lhe dê sustentação para entender esses conceitos que vêm muitas vezes a colaborar com o nosso conhecimento doutrinário. Isso aí. É isso, Almeida? Com certeza. Almeida, nós só temos tempo agora para nos despedir. E a gente ficou numa questãozinha pequenininha, mas fizemos uma viagem pela mediunidade, o que é mediunidade, o que é importante para se educar essa mediunidade, encontrar equilíbrio na mediunidade e no conteúdo intelectivo. Gostei. Eu acho interessante, e aproveitando a sua brincadeira, né, que os ouvintes vão brigar com a gente, eles não vão, porque o propósito desse programa é exatamente esse, né? O objetivo não é a gente ler rapidamente as questões e as respostas, é suscitar essas reflexões, fazer com que os nossos ouvintes voem nas asas da imaginação, buscando um voo seguro, pautado na base doutrinária. Pautado na base doutrinária, para que a gente possa se perceber e perceber essas nuances da vida espiritual, da vida orgânica e da vida como um todo. Almeida, muito obrigado pela companhia desse voo de hoje. Obrigado, grande abraço aí. E a todos vocês, um grande abraço, espero que tenham gostado do nosso programa. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se não gostou, mande a sua contribuição. E nos veremos na próxima semana, quando daremos continuidade ainda ao tema sono e sonhos. Grande abraço a todos. Forte abraço, gente.